na vida se resume? Vai cair do Enem. Acabou o sentido da educação. Acabou o sentido da educação. E eu deixei de ser um educador para ser um treinador de fazedor de Enem. Estou mentindo? Ah, bom. Ah, bom. Deixei de ser. Eu fico treinando o cérebro para responder a questão do Enem. Aí apareceu Jesus Cristo. O que ele fez? Ele pegou um ambiente virtual, colocou uma lousa e começou a explicar, gravando o que ele estava explicando e desenvolvendo um raciocínio visual na tela como se estivesse escrevendo na lousa, com uma linguagem simples, natural. Inclusive a gravação com direito a cachorro latindo, panela batendo. Mandou para a garota. A garota não se conformou, para tirar onda, começou a dizer para os coleguinhas e passar para os coleguinhas o vídeo. Bom, resumo da ópera. O negócio é o seguinte, virou uma febre mundial, porque a garotada só começou a entender o que o professor falava na sala assistindo os vídeos. Todas as crianças começaram a assistir o vídeo. Aí no Instituto Khan, o que ele faz? Ele começa, olha a loucura, a traduzir para uma linguagem compreensível todo o conteúdo que o professor fala em sala de aula. Colocar numa lousa, escrever com letra feia, tá? E virou um fenômeno. E a nossa presidente, inclusive, o trouxe no Brasil, e estão fazendo pesquisas utilizando o método dele, que é a metodologia da escola invertida. E o que é a escola invertida? Que lá nos Estados Unidos virou febre. É o seguinte, desenvolveu-se um programa a partir daí. O programa consiste em você ter uma série de conteúdos nesse formato, aonde você, aluno, assiste a aula e depois faz exercícios. Você não consegue assistir a outra aula se não resolver os exercícios. E existe uma central controlando se você assistiu e se você estudou. Quando você, um Big Brother, só que aí o que acontece? O professor chega, vou inventar um assunto, né? O professor fala assim, sobre multiplicação celular. O assunto é esse. Vocês vão assistir a aula tal, tal e tal, no tal dia. Aí o aluno assiste em casa, na hora que ele puder, no tempo que ele puder. Faz os exercícios, vai para a aula. O que eles fazem na aula? Discutir e refletir sobre o conteúdo. Eu vou fazer uma pergunta. Você está preparado para ouvir? Isso pode mudar a sua vida. O que você pode ensinar em sala de aula que não esteja no Google? O que não está no Google. E o que não está no Google? Pensar, refletir, ser crítico, ser gestor do seu próprio conhecimento. E a questão toda é que as pessoas estão hoje muito mais preocupadas, e têm que estar, não é em ensinar, é em como ele aprende. Porque a aprendizagem, ela é individual e intransferível. Como assim, Ney? É simples. É uma questão de neurociência, vou explicar rapidamente, prometo não ser chato. Segredo para o sucesso do Salman Khan. Segredo para o sucesso dele. 3 coisas que a gente faz. E aí, como é que fica? Primeira coisa que a gente faz, deveria fazer, simples. Tudo bem? Linguagem simples, recurso simples. Recurso que quer dizer a lousa virtual. Simples. Objetividade. Ele só fala o que interessa. E o canal de comunicação que eles se identificam, que é o quê? A tecnologia. A questão da objetividade. Você sabe quanto tempo leva uma aula do Khan Academy? No máximo, 10 minutos. Você sabe qual é a capacidade de concentração
em bloco do cérebro. Em bloco significa dizer, o cérebro entende que a informação acabou? 10 minutos. E você sabe o que acontece? Já que você não pode entrar na internet, pensa na hipótese das suas informações não passarem de 10 minutos. E depois dos 10 minutos, Ney, deixa eles pensarem. Faz exercícios. Pratica. Vamos falar agora sobre história. Eu queria que vocês soubessem que a ponta da pirâmide de Tutankhamon chamava-se blá, 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 blá. Vai cair na prova. Aí o cara pensa assim, pô, para que eu quero saber do diabo da ponta da pirâmide? Isso quer dizer o seguinte, eu tenho que saber o nome da ponta da pirâmide até o dia 4, porque senão eu corro um risco. Mas se a ponta da pirâmide, para mim, não tiver sentido nenhum, o que meu cérebro vai fazer 5 minutos depois da prova do dia 4? Jogar fora. E é por isso que a garotada entendeu que não se estuda na prova antes de 24 horas antes da prova. Eu estou perguntando para vocês, eu estou dizendo que as informações que a gente dá não servem para nada? Você está entendendo dessa maneira? Se estiver entendendo, desculpe, eu não estou me comunicando bem. O que eu estou dizendo? Que ele só vai assimilar a informação se a informação tiver o quê? Sentido, utilidade. Se não for percebida como útil, o cérebro dele entende que é excesso. Então, ao invés de eu me preocupar em falar, eu deveria me preocupar em como deixar esse aluno motivado para querer estudar. Porque você não é capaz de abrir a cabeça do aluno e enfiar a informação. É mais ou menos assim. Se eu for te ensinar uma técnica de comunicação, vocês todos vão ouvir as mesmas coisas que eu estou falando, mas a decodificação do cérebro de vocês para o que eu estou falando é individual, porque a interpretação estará de acordo com as suas experiências anteriores, somado ao que eu estou falando, gerando uma nova conexão. O adolescente aprende por interconexão, a criança aprende por assimilação de neurônio. Em outras palavras, se você der uma informação técnica sem contextualizá-la, sem criar uma metáfora, sem mostrar qual é a aplicabilidade no mundo real, ele não consegue fazer interconexão. Se não faz interconexão, fica no plano elétrico. Por quê? Porque informação sem sentido é lixo. E o problema é que a gente, sem querer às vezes, enche o cérebro dos nossos alunos de lixo, percebido por eles, pelo amor de Deus. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? É a forma como eles percebem. Então, cabe a nós provocarmos interconexões. Cabe a nós provocarmos o raciocínio em função da informação. Cabe a nós fazer com que eles percebam a informação de maneira produtiva. Não porque vai cair no Enem. Nem. Você falou que ele precisa consolidar a informação. Como é que ele consolida a informação? Dormindo. Dormindo. Você é provocado, estimulado, e o teu cérebro junta A com B, Lé com Cré, quando você está dormindo. Posso voltar rapidinho a ser professor de educação física, um instantinho só? Vou ensinar vocês como é que se hipertrofia o músculo. Anota. É assim, ó. Vai cair no Enem. É assim, ó. Você contrai as fibras musculares. São várias.
Se o peso for leve, eu uso menos fibra, porque eu não preciso de tanta ajuda. Se o peso for pesado, eu uso mais fibras. Tudo bem até aí? Tá. Se o peso for pesado e eu fizer poucas vezes, eu uso mais fibras, mas eu não uso por muito tempo. E, portanto, eu desgasto pouco essas fibras. Mas, se o peso for pesado e eu fizer mais vezes, a destruição dessas fibras é maior. Quando eu destruo uma fibra, eu estou catabolizando o músculo. Pô, Ney, bacana, isso para mim vai ser fundamental para a minha vida toda. Calma, me ouve até o final. Eu estou catabolizando o músculo. Aí eu acabei de fazer exercício, vou me alimentar de forma adequada e vou dormir, vou descansar. Quando eu estiver dormindo, todo o meu organismo está reestruturando as fibras catabolizadas, colocando a fibra no estágio anterior e ganhando um pouco mais. Por quê? Porque o organismo entendeu, por exemplo, que toda segunda, quarta e sexta ele é destruído. Então, o organismo, com um processo de adaptação, o que ele faz? Pô, eu já sei que quarta-feira vai ter de novo bombardeio, deixa eu colocar um pouquinho mais de fibra, por exemplo, porque quarta-feira ele vai destruir de novo, eu não quero que ele se destrua muito. Então, quando eu começo a aumentar a quantidade e o tamanho da fibra, já como um mecanismo de resguardo, eu estou anabolizando. Então, você sai da academia destruído, não sai grande. Só no dia seguinte. Tá bom, né? E daí? E daí com o cérebro é exatamente igual. A gente tem que fazer meia-culpa de alunos insuportáveis. A gente costuma dizer, em neurociência, que não tem turma insuportável. Tem relação mal administrada. Administrar a relação é fundamental nesse contexto. E para isso você precisa conhecer. Primeiro, entender que ele só vai te ouvir se você piscar o olho do cérebro dele. Está entendido isso? De forma pragmática? Tá legal. Ney, como é que eu vou piscar o olho? É simples. Primeiro, lembra dos 30 segundos? Variar ritmo e tom de voz, gesticular e se movimentar no ambiente, ok? Você tem que criar vida fisiológica quando você está se comunicando. Segunda coisa que eu tenho que entender, que a cada 10 minutos o cérebro tem um ciclo, e que eu preciso organizar as minhas informações para tornar a aula dinâmica. E aí, eu preciso provocar as fibras musculares, ou melhor, cerebrais, né? Tá legal. E como é que funciona isso? Funciona é que nunca, jamais, um conceito ele é assimilado por uma única via. Calma, o que você quer dizer? Calma, é mais ou menos assim. Eu nunca vi um copo na vida, conceito copo. Aí eu vou dizer assim, copo. Aí, ó, provoquei, aqui, ó, no seu canal auditivo, esse canal auditivo na tua área temporal do cérebro foi estimulado, copo. Aí eu cheguei e fiz assim, falem. Aí eles falaram, copo. Opa, zona de Wernicke. Eles provocaram outra região do cérebro. Agora eu quero que vocês leiam o que está nesse livro. Aí está escrito o quê? Copo, provocaram outra região do cérebro. Agora eu vou ligar o PowerPoint, ou o retroprojetor. Adivinha o que eles vão ver? Olha só, isso é muito mais sério. Repete o que eles vão ver. Copo. O que eles não vão ver é a palavra copo, porque eles já viram na apostila. PowerPoint não é para vir escrito. Escrita na apostila. Não é. Eles vão ver o objeto. Vamos agora matar um cérebro? Para finalizar, para fazer ele nunca mais na vida esquecer o copo. O que você vai fazer? O que faltou? Pegar o copo. Vocês conseguem transferir isso para a prática de vocês? Vocês conseguem entender que nunca um conceito novo deve vir simplesmente explicado? Primeira coisa, ele precisa entender para que serve, ok?
Segunda coisa, ele precisa receber provocações variadas. Essas provocações variadas, e é por esse motivo que existe um PowerPoint, é para provocar uma variação. E é por isso que a estratégia mais eficaz de assimilação de informação é a vivência, é a prática. Sempre que for possível, você criar uma situação de experiência. A única questão toda é que você precisa entender que se você quiser se comunicar, você tem que falar a mesma linguagem, vamos resumir os assuntos? A mesma linguagem. Você tem que promover repetição na variação, a gente chama de evocação. Você tem que proporcionar uma experiência de aprendizagem agradável, então você precisa elaborar uma situação. Olha, o jovem adora ser provocado. Competições saudáveis. Tudo aquilo que estimula a adrenalina, isso é fantástico na aprendizagem, isso facilita a aprendizagem, ok? E você, fundamental nessa história toda, ele precisa ver sentido na informação. E com isso você consegue variar e, consequentemente, fazer ele assimilar a informação. No final das contas, tecnicamente falando, a única coisa que a gente deveria conseguir em sala de aula é atenção. E que é o mais difícil. Quando eu digo que a única coisa que a gente deveria conseguir, estou falando sobre a técnica da comunicação, vocês entenderam, né? Porque se a pessoa não prestar atenção em você, ela não vai assimilar nada nunca. E o problema da atenção é que a informação passa por esse filtro. E esse filtro tem as suas limitações. Duas limitações básicas, importantes para a gente levar em consideração, não é? Ele só vai prestar atenção se ele quiser, se ele precisar ou se ele conseguir. Ok? Ele só vai prestar atenção se ele quiser, precisar ou conseguir. Se eu fosse dar aula para um adulto, o cara que está estudando ali, porque ele está afim. O cara que está estudando ali, porque vai receber uma promoção no trabalho. Ok? E o cara que conseguiu, logisticamente, também proporcionar a possibilidade do estudo. Perfeito. No caso do jovem adolescente, não. E aí, lembrando a minha saudosa ex-sogra, estou filosofando, hein? Até a sogra virou filósofa. Meu filho, quando ela falou meu filho, eu falei assim, lá vem pedrada. Meu filho, existem muitos motivos para casar. Até amor. Eu falei assim, porra, o que essa mulher está falando para mim? Né? Depois eu entendi. Aí, você fala assim, tá bom, né? E o que tem? Eu falei assim, gente, existem muitos motivos para assistir aula, até aprender. E se você agora pensa com a cabeça do aluno, você só vai conseguir fazer com que ele aprenda se você conseguir fazer com que ele queira. Você tem que ser um provocador de tesão. Cuidado com a má interpretação. Que ele queira. Você tem que fazer ele chegar à conclusão, por ele, que ele precisa. E você tem que proporcionar, facilitar a comunicação. Inimigos da atenção, o aluno está muito cansado ou muito excitado. Não vai prestar atenção em você. Tudo bem. Estresse, desinteresse e baixa autoestima, ninguém consegue aprender. A gente já falou sobre isso, ok? Lembra dos tempos que o cérebro tem? Falei dos 30 segundos, 10 minutos, etc. E lembra que você só vai conseguir se comunicar se você atender às dimensões emocionais, cognitivas e físicas, que foi muito bem colocado aqui hoje na frente, sob o ponto de vista da comunicação. Perfeito. Mas o que é ter repertório? Não é? O que é ter repertório? Fabiano, som na caixa.
Ok? Marque a opção certa. De quem é essa música? Tá rindo de quê? Não tem repertório? Que é? Maroon 5. Apresento Maroon 5. Tá? Quem é essa menina? De que seriado que ela trabalha? Bom, cada um sabe no seu coração se sabia a resposta. Eu vou colocar a resposta. Julie e os Fantasmas. Ela é uma aluna de ensino médio que toca numa banda de fantasmas. Quem é? Não é meu filho. Não, eu sempre escuto essa. Não é meu filho. Infelizmente é sério o assunto, né? Muito sério, né? Ele é esse, é o Ziz. 2 anos depois dessa foto. A foto tem 2 anos de diferença. Esse garoto virou o ídolo dos adolescentes. Sabe qual é o problema disso? Ele está morto, ele morreu. Anabolizante, problema cardíaco. E as redes sociais todas tratam ele que nem ídolo. E vendem anabolizante, e trocam as informações, e você em sala de aula nem sabe que existe o Ziz. Nem consegue usar isso para trabalhar essas questões do uso de drogas, etc. Por quê? Porque você está sem repertório. Você só entende de Fred Astaire. Só de Ginger Rogers. Pessoal, um beijão para vocês. Obrigado.